Bem-vindos então aos vídeos sobre Windows 8 e desta feita com este estranho aspecto de um ecrã completamente negro. Isto porque vamos então iniciar a instalação do nosso sistema operativo. Eu quero, no entanto, antes de iniciarmos o processo de instalação, chamar a atenção para determinados aspectos que vão envolver estes vídeos. Em primeiro lugar, eu vou utilizar para a exemplificação da instalação do sistema operativo Windows 8 uma máquina virtual. Ora, a máquina virtual que eu vou utilizar foi construída através do VirtualBox da Oracle, que permite, é uma aplicação gratuita que permite a criação então de uma espécie de computadores virtuais. Neste caso, as configurações genéricas do meu computador virtual ou da minha máquina virtual é uma máquina com 4 GB de memória RAM e com um disco rígido de apenas 40 GB, que é suficiente para fazermos todas as experiências que vamos querer fazer aqui com o nosso Windows 8. Há, no entanto, alguns detalhes que eu queria chamar a atenção para os utilizadores relativamente a este procedimento de instalação. A instalação de um sistema operativo numa máquina virtual é um pouco diferente da instalação num computador, seja ele um computador desktop, um PC de mesa, como habitualmente se designa, ou um portátil, por exemplo. Em ambos os casos, no desktop ou no portátil, será necessário definir como primeiro dispositivo de boot o leitor de CDs. Vamos partir do pressuposto que já tem gravado então o CD, ou neste caso o DVD, com o Windows 8 para avaliação, neste caso a versão Enterprise, e vão introduzir esse DVD na drive de leitor de DVDs. Ora, é necessário que no arranque do nosso computador nós possamos definir qual é o dispositivo que vai arrancar por defeito. Isto porquê? Porque se eu agora executar aqui a minha máquina virtual, eu vou fazer aqui um duplo clique, isto é a minha máquina virtual, faz de contas que é o meu monitor. Reparem o que é que acontece, uma vez que a minha máquina virtual não contém qualquer sistema operativo, ela diz aqui fatal, isto é um erro fatal, no bootable medium found. Não foi encontrado nenhum dispositivo ou nenhum CD, ou neste caso nenhum disco duro, que contenha ficheiros de arranque do sistema. E, portanto, pura e simplesmente o meu computador vai ficar aqui assim colado, sem saber muito bem o que fazer. Ora, para os utilizadores de um PC desktop ou de um portátil, poderão acontecer duas situações distintas. Eu vou aqui desligar a minha máquina virtual e vamos falar sobre essas duas situações distintas. A sequência de boot na BIOS é exatamente aquilo que nós estamos a falar, isto é, o que é a BIOS? Em primeiro lugar, a BIOS é um espaço de memória onde estão indicadas configurações da nossa própria motherboard, da nossa placa-mãe do computador, e nessa BIOS estão configurados vários aspectos delicados do nosso computador, como é o caso da forma como ele lida com os componentes que estão introduzidos dentro da nossa caixa do computador, seja ela a nossa caixa desktop ou portátil. Dos mais variados aspectos que podemos configurar na BIOS, há um que nós podemos configurar que é o boot sequence, ou a sequência de boot. O que é que significa a sequência do boot? É a sequência de arranque, em que, ou por que ordem, são examinados os diferentes dispositivos ligados no nosso computador para que o computador procure um dispositivo que contenha um sistema operativo ou um sistema de arranque para a instalação de um sistema operativo. Genericamente, uma sequência de boot envolve a existência de um disco duro, ou vários, e também leitores de CDs e DVDs, nomeadamente ou mais especificamente designados por drives de DVD. Ora, o que é que acontece? Em circunstâncias normais, a forma mais correta de ter a sequência do boot definida num PC que já tem um sistema operativo é colocar em primeiro lugar
o disco duro que contém o sistema operativo como sendo o primeiro dispositivo a ser lido na sequência. Isto porquê? Porque dessa forma vão ser ignorados os passos seguintes, uma vez que assim que o computador encontrar um dispositivo que contém os ficheiros de arranque, neste caso o disco duro, ele automaticamente vai arrancar com o sistema operativo que lá estiver instalado. No caso de um computador onde não existe qualquer sistema operativo ou onde nós queremos instalar um sistema operativo, é necessário então alterar ou pelo menos certificarmos-nos de que nessa sequência de boot o CD aparece antes do leitor do disco duro, neste caso, ok? Portanto, o leitor de DVDs em primeiro lugar e só depois o disco duro ou os outros dispositivos. Ora, o que acontece numa boa parte dos computadores desktop de mesa é que nós podemos definir então esse acesso à BIOS, e o acesso à BIOS é feito de uma forma extremamente simples. Bastará iniciar ou arrancar o computador e durante o processo de arranque do computador, isto não é o arranque do sistema operativo porque ele não irá existir, mas durante logo aqueles momentos iniciais, pressionar normalmente ou por norma a tecla Delete, no sentido de entrarmos num espaço cujo aspecto gráfico será muito semelhante a este que eu vou mostrar aqui, ok? Portanto, teremos um aspecto gráfico muito rudimentar, no qual não podemos utilizar rato, isto tendo em conta as BIOS, ou neste caso os CMOS, como podemos ler ali, dos computadores relativamente mais antigos, uma vez que agora existem boards que já contêm BIOS ou CMOS bastante mais modernizados, com recurso à utilização de rato, inclusive. Mas numa das opções que nós podemos então ir buscar através da circulação com as teclas de cursor, nós vamos encontrar então aquilo que se designa por a sequência de boot. E como poderão ver, por exemplo, no caso desta imagem, eu chamo a atenção para o facto de nem todos as BIOS ou os CMOS serem exatamente iguais. O que acontece aqui neste caso é que nós temos então aqui o First Boot Device, ok? E depois temos aqui CD-ROM. Esta é a configuração correta, não irá aparecer aqui DVD-ROM, nem nada do género, aparecerá aqui o CD-ROM. Esta é a configuração correta para que, ao arrancar o computador, ele vá verificar se existe algum disco para instalação no disco duro, ou melhor, no leitor de CDs ou DVDs. E só depois, não existindo o DVD inserido no nosso leitor de CDs, é que ele passará ao segundo dispositivo na sequência de boot, ok? Como podem ver, neste caso, esta BIOS permite definir 3 sistemas de boot. Existem BIOS, dependendo dos tipos de motherboard ou de placa-mãe, que permitem inclusive arrancar a partir de dispositivos USB ou através da rede. Neste caso, em concreto, será conveniente então ter essa configuração bem definida para a sequência de boot na BIOS. Genericamente isto funciona no que diz respeito aos computadores desktop, nunca esquecendo que depois deverão salvar as alterações realizadas, não irão estar a comprometer de forma alguma o funcionamento do computador, poderão depois a posteriori vir novamente recolocar todas as opções como estavam anteriormente. Neste caso seria pressionando o F10 para Save e depois automaticamente o computador irá arrancar, e no momento em que o computador arrancar será conveniente já estar inserido no leitor de DVDs o disco que contém então o Windows 8 para instalação. No caso dos portáteis, pode acontecer, e acontece com normalidade, existir uma segunda opção diferente da BIOS. Poderemos também aceder à BIOS e alterar a sequência de boot, ok? Mas existe também em alguns computadores a possibilidade de pressionarmos uma tecla que permite escolher o dispositivo de boot, ok? Permite escolher a sequência de boot. E o que acontece na minha máquina virtual é exatamente isso. Reparem então que eu vou executar a minha máquina virtual e logo no quadro branco inicial vai aparecer aqui uma informação ao fundo a dizer que eu devo pressionar a tecla F12 para selecionar o dispositivo de boot. Reparem, eu vou aqui
executar a minha máquina virtual, cá está, F12, vou pressionar F12 e cá está, VirtualBox Temporary Boot Device Selection, isto é, uma seleção temporária do boot, da hierarquia de boot. Neste caso foram detectados os seguintes discos, um disco duro e depois outros dispositivos de arranque. Neste caso o floppy quer designar uma drive de disquetes das antigas, o CD-ROM e a LAN que define a Local Area Network, neste caso uma rede local. Ora, é evidente que eu aqui iria pressionar C e automaticamente o sistema iria então arrancar com o meu disco. No caso de pressionar C e ter o meu disco inserido, o que vai acontecer é que vai aparecer ao fim de alguns segundos uma mensagem a dizer qualquer coisa do género para arrancar pelo DVD, pressione uma tecla do seu sistema. E vão aparecer vários pontinhos a crescer ao longo de uma barra. E se nós não pressionarmos numa tecla qualquer do nosso computador durante esse processo, durante esse procedimento de espera, o que vai acontecer é que nós vamos voltar a ter este erro, ok? Portanto, é que convém estarmos muito atentos a esse tipo de informação por parte do sistema e quando arrancarmos então o nosso computador, termos o cuidado de teclar uma tecla do sistema assim que for solicitado. Eu vou aqui desligar novamente a minha máquina, ok? E no próximo vídeo vamos então arrancar com o procedimento normal de instalação do Windows 8.